Fala, Krypton, beleza? Então, galera, este vídeo é mais uma reflexão do que análise, certo? Hoje iremos falar sobre questões em que remete a um pouco da história, dinheiro e por que os estados terão que diminuir radicalmente de tamanho, né? Graças ao Bitcoin. Então, eu estava aqui lendo aqui algumas matérias específicas da Kryptonizando que nos remeteu a essa matéria bastante interessante. Porque entenda, porque os governos terão que diminuir radicalmente o seu tamanho, atribuições em um mundo onde o Bitcoin se torna um ativo financeiro dominante até o início do século passado, sabe? Anteriormente, a Primeira Guerra Mundial, a maioria dos países e jurisdições, né, viviam sobre um padrão ouro, né, bem estabelecido. Então, na prática, as moedas nacionais funcionavam como notas promissórias, que eram garantidas normalmente por reservas metálicas, como prata e ouro. Então, por exemplo, até 1971, para cada 35 dólares americanos emitidos nos Estados Unidos, era necessário que houvesse uma onça de ouro nos cofres do governo. Então, esse mecanismo impedia que o soberano imprimisse, né, mais dinheiro para se beneficiar, criando inflação no processo. Então, por exemplo, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, muitos países envolvidos no conflito abandonaram, né, essa imposição do padrão do ouro e prata para financiar conflitos bélicos e foi o caso, por exemplo, da República de Weimar, atual Alemanha, né, que passou por uma severa hiperinflação. Então você pega essa imagem aqui específica e você nota exatamente o homem segurando um carrinho, né, com pilhas de dinheiro da República de Weimar. Chegando o fim do acordo de Bretton Woods em 1971, pôs um fim formal ao padrão ouro, sendo o início do sistema monetário na qual vivemos hoje, padrão fiduciário. Então, nesse sistema, a maioria dos estados e governos podem, a qualquer momento, sem qualquer tipo de consequência ou contraparte, criar mais unidades monetárias, desvalorizando o dinheiro da sua população através do imposto inflacionário. Certo? Então, através do padrão fiduciário, governos têm a capacidade de quase ilimitada de que emitir moedas, se endividar quase que indefinidamente, 3. Controlar taxas, juros. Então, esse sistema permitiu que estados e governos crescessem de maneira significativa ao longo dos últimos 50 anos. Então, não obstante, como os governos e grandes instituições ainda mantêm, controlam, exploram, né, o sistema de pagamentos e compensações, permite com que eles cobrem impostos de maneira praticamente indiscriminada. Então, algo que se deve se acentuar como fim programado do dinheiro físico. Então, quando chega-se o padrão do Bitcoin, estamos possivelmente enxergando o quê? O início de um padrão, né, diferente, a maior rede monetária descentralizada do mundo, que acumula hoje um CoinMarket Cap aproximadamente de US$ 1 trilhão. Então, você, apesar de jovem, o ativo, né, já alcançou cerca de 10% do valor total do ouro, 5% do valor do dólar americano, a principal moeda de reserva e comércio mundial. Então, conforme mais indivíduos e instituições desfazem de moeda fiduciária, títulos de dívida governamental e outros ativos para acumular Bitcoin, mais o processo de inflação do dinheiro governamental se aprofunda. Então, por essas e outras coisas, a imposição voluntária de um padrão Bitcoin viabiliza, né, os estados nacionais na forma como conhecemos hoje. Então, visto que seria impossível para governos cobrar imposto inflacionário, endividar indefinidamente, manipular os juros de maneira inconsequente. Além disso, o Bitcoin tornará muito mais difícil o monitoramento e cobrança de impostos diretos e indiretos. O Bitcoin é o ativo mais portátil e resistente à censura do mundo. Então, pode facilmente ser armazenado de maneira
discreta e inconfiscável. Por exemplo, os governos podem facilmente congelar contas bancárias, de indivíduos, instituições, empresas, etc. Então, algo impossível de ser feito com Bitcoin sob custódia. Então, o cenário é inevitável de um mundo vivendo sob o padrão de Bitcoin. É a diminuição massiva das atribuições de governos ao redor do mundo, bem como florescimento e renascimento das economias privadas de mercado. Então, isso é exatamente o que liberta as pessoas de terem o livre mercado, deixar a livre concorrência agir da maneira que quiser. E a pessoa vai entender que, ao escolher um serviço, vai escolher pelas suas características de honestidade, transparência, eficiência, em vez de simplesmente escolher por opções, né, que existem ali. Então ele vai escolher justamente pela coisa que aquilo ali representa e o tipo de serviço que ele traz para a pessoa, né, pelas características que eu acabei de apresentar. Então, galera, se você gostou desse tipo de conteúdo, baixo, comente qualquer coisa para engajar o vídeo, beleza? Então, estou entrando de férias, então vai ter muita coisa aí diferente. Eu não vou estar postando com muita frequência, vou tentar, porque eu vou estar fazendo um projeto paralelo, criando outras coisas ao redor do que eu estou planejando para 2022. Então, deixe o seu gostei aqui se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Tamo junto, só começo e até a próxima, beleza? E